Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje a Igreja, com riquíssima esperança, se reúne para celebrar a celebração ou comemoração de todos os fiéis defuntos. É importante lembrarmos, não celebramos a morte, mas a viva esperança e certeza da ressurreição de Cristo, pois se com Cristo vivermos, com Cristo morrermos, com Cristo ressuscitaremos. Esta é a nossa esperança, esta é a nossa fé. Por isso hoje possamos nos colocar diante do Senhor, reunidos em oração, e suplicar sobretudo por nossos irmãos e irmãs que se encontram no purgatório. Peçamos ao Deus da vida que alcancem a graça da salvação. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje se encontra em São Mateus, capítulo 25, de 31 a 46. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me deste de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntaram: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhe responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto,
estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, mais uma vez, é bom que possamos nos recordar o que celebramos hoje. Em comunhão com Deus, que enxuga as nossas lágrimas, e com a Igreja, reunimos-nos para rezar pelos falecidos e fortalecer nosso compromisso com a vida. No Senhor, confiamos e depositamos nossa esperança. Recordamos neste dia que somos herdeiros do reino e que nossa existência terrena deve ser marcado pela vivência da misericórdia. Rezamos hoje de modo especial também por todas as vítimas da Covid-19. Peçamos ao Senhor, Deus da vida, que console os corações dos familiares e acolha esses irmãos em sua presença. Amados irmãos e irmãs, para refletirmos o mistério de hoje, é importante lembrarmos que toda a ação litúrgica, toda a vida da Igreja tem como fundamento a ressurreição, o mistério pascal de Cristo. É o mistério pascal que ilumina todas as celebrações. Mas, Padre, como celebrar a Páscoa, que é o dom da vida, no dia em que se comemora a celebração dos fiéis defuntos? Justamente nessa certeza de que a vida não se encerra com a morte, mas a morte é, de fato, aquilo que acabamos de dizer, a Páscoa definitiva, a passagem desta vida para o céu. Amados irmãos e irmãs, se nós refletirmos, nós vamos perceber que a nossa caminhada de igreja se constitui da seguinte maneira: nós celebramos de semana a semana a Páscoa semanal. Todo domingo é para nós a vivência pascal. E nós vamos vivendo este caminho para que possamos, todo ano, celebrar de ano a ano a Páscoa anual. E vamos celebrando de ano a ano, até que um dia vamos viver a Páscoa definitiva. Ou seja, vamos fazer a passagem desta vida para a vida em Deus. A liturgia de hoje é belíssima e riquíssima para todos nós. Como dizia, não celebramos a morte, mas a vida em Cristo. Por isso, os sinais da liturgia de hoje nos levam a esta profunda reflexão. Hoje, de um modo particular, se tem a oportunidade também de celebrar de preto. As vestes litúrgicas podem ser utilizado preto. Cor essa que por um tempo parece que ficou esquecida e agora vai se retomando aos pouquinhos. O preto ou o roxo são as cores litúrgicas para a celebração de hoje. E o que nos recorda isto? Sobretudo, este mistério em que somos convidados a viver o amor de Deus, a nos sermos solidários com os nossos irmãos que padecem, com os nossos irmãos que sofrem. E o Evangelho de hoje está em profunda sintonia com isto. O Evangelho de São Mateus, amados irmãos e irmãs, nos mostra uma visão que poderíamos chamar, como a teologia classifica, como uma visão escatológica, ou seja, uma visão do fim dos tempos. E como isso se dá? Se dá justamente quando Jesus, ali conversando com os seus discípulos, ele diz sobre a vinda do Filho do Homem, título esse que Jesus recebe, quando ele vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Esta visão teofânica do céu aberto, do Deus que vem ao encontro de seu povo, agora em uma manifestação profundamente gloriosa. E Jesus então vai dizer que todos os povos da terra serão reunidos diante dele, estarão diante do Senhor. E nesta reunião
será separado, serão então convocados, serão chamados a vivenciar, portanto, a realidade que assumiram durante toda a vida. Este grande mestre, também rei, também é pastor, que separa as ovelhas dos cabritos. É importante lembrarmos que dentro dessa reflexão de São Mateus, essas duas realidades estão configuradas para o justo e para o injusto, para aquele que procurou realizar o bem e para aquele que não realizou o bem. E aqui São Mateus descreve uma lista de como viver esta bem-aventurança. Vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Por quê? Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. São Mateus faz questão de trazer esses aspectos da vida cotidiana como um caminho de unidade a Deus, como um caminho de unidade a Cristo, a atender às diversas necessidades, aquele que tem fome, aquele que tem sede, aquele que está nu, aquele que é estrangeiro, aquele que está preso ou doente. O nosso coração deve ir ao encontro. Nós precisamos nos sensibilizar com as fragilidades do ser humano. Não podemos ser indiferentes para com os nossos irmãos e irmãs, porque se o formos, com certeza nós vamos estar vivendo aquilo que o próprio Evangelho nos fala. Afastai-vos de mim, malditos. Peçamos ao Senhor a graça. Peçamos ao Deus da vida a graça de corresponder ao seu amor. Como dizia, ou como vai dizer São João da Cruz, no entardecer de nossa vida, seremos julgados conforme vivenciamos o amor. Por isso, amados irmãos e irmãs, uma grande maneira de amar, uma grande obra de caridade, sobretudo no dia de hoje, é rezar por aqueles que faleceram, é rezar, sobretudo, pelas almas do purgatório. Peçamos ao Senhor esta graça, peçamos ao Deus da vida que possamos ir ao seu encontro, celebrar a vida, vida que vence a morte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.